Sequência de emenda do plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Amparo e Magistrados. Havendo número legal, Foco no desembargador Carmo Antônio, a 33ª presidente sessão do Tribunal judiciária Regional ordinária do Tribunal Regional Eleitoral Na tela, no do cantilho Amapá, superior, logo do a ser TRE, realizada direita na inferior, janela modalidade de Libras, híbrida, com intérprete. e submeta a apreciação desse colegiado à ata da Imagem ampla sessão do anterior, plenário. perguntando se há alguma objeção. Não havendo Agora foco no objeção, desembargador Carmo declaro Antônio. Ele é negro, de pele aprovada clara, tem por cabelos unanimidade. parcialmente grisalhos, curtos, olhos amendoados pequenos, Em castanhos escuros, julgamento, nariz afilado e traje de toga preta. o habeas corpus número 0600-263 de 2024, origem é Ferreira Gomes, a relatora é a juíza Tina Souza e o paciente é Calins Oliveira dos Anjos. Atuarão como vogais juízes Carlos Fernando, Rivaldo Valente, Agostinho Silvério e Anselmo Gonçalves. A relatora está com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, outra procuradora regional eleitoral, Foco na juíza Tina doutora Souza. Amanda, Ela é presente branca, no de fórum cabelos atual, castanhos escuros, eventuários, demais longos, pessoas lisos. presentes no Usa ler igualmente maquiagem, na sobrancelha plataforma bem do YouTube. desenhada, nariz Boa afilado, tarde. batom nude, traje de toga Trata-se preta. de habeas corpus, conforme apregoado, Na impetrado barra por Joyce inferior, Oliveira 16 e Chagas, em 3, favor 5 de de 5 de Calins 2025, Oliveira dos Anjos, 33ª Sessão Judiciária apontando como Ordinária do autoridade TREAP. coatora o juiz eleitoral da 12ª Zona Eleitoral de Porto Grande, Amapá, em razão de decisão de recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor do paciente nos autos do processo 06.532 56/2024, pela prática em tese de crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. A impetrante alegou, em síntese, letra A, que há divergência entre os valores Na barra de rolagem inferior, apreendidos e o primeiro, montante habeas corpus, despido número da do denúncia. processo Na ausência de identificação dos 06003-53.2024, origem Ferreira Gomes barra P, relatora, juíza Tina Souza. supostamente praticado, na medida em que a simples apreensão de lista e dinheiro não configura o crime de corrupção eleitoral. A ausência de justa causa para o prosseguimento da ação, porquanto o caso não passou de atos preparatórios. Ao final, requereu liminarmente o trancamento da ação penal e, no mérito, pediu a confirmação da liminar. O pedido de liminar foi negado pela decisão constante do ID 52.12.997 e, devidamente intimada, a autoridade apontada como coautora prestou informações ao ID 52.15.640. Não, 52.15.640. A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela denegação da ordem e ao relatório. Foco no desembargador Com a Carmo palavra, Antônio. a representante do Ministério Público Eleitoral. Obrigada, senhor presidente, excelências, doutora advogada aqui presente. E ambiente virtual, a Senhores, Procuradora boa tarde a Regional todos. Eleitoral, doutora Antes Sara de estes Cavalcante. autos, se limita a reiterar os termos do parecer. Ilustre relatora, pode prosseguir no seu voto. Trata-se de habeas corpus Foco na juíza impetrado Tina Souza. com o objetivo de obstar o prosseguimento da ação penal para a apuração de suposta prática de corrupção eleitoral por Calins Oliveira dos Anjos no pleito de 2024. Acerca da matéria de fundo, a jurisprudência é uníssona, no sentido de que o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio de habeas corpus somente se admite em situações nas quais se configura excepcionalidade, presente nas hipóteses em que houver comprovação inequívoca da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. Nessa linha, eu cito jurisprudência, que eu peço venha para não ler, consta do voto disponibilizado a todos. Na hipótese dos autos,
análise dos documentos relativos ao inteiro teor da ação penal originária, constante do ID 5212, 582 e 5212 e 583, verifica-se que não se trata de matéria de manifesta tipicidade na conduta imputada ao paciente, porquanto os fatos a ele atribuídos na peça inicial acusatória se amodam, em tese, ao tipo previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Não obstante, não se trata de caso de inépcia da denúncia, posto que atende integralmente aos requisitos exigidos no artigo 41 do CPP, além de conter os elementos mínimos para que o paciente pudesse exercer de modo efetivo o direito de se defender das acusações feitas, não se confundindo com a suposta ausência de indicação dos eleitores supostamente aliciados com a inépcia da denúncia, na medida em que a matéria concerne ao mérito da ação penal e será devidamente analisada no momento oportuno, ou seja, na prolação da sentença. Ademais disso, ao contrário do que sustenta a impetrante, a denúncia indica explicitamente os supostos destinatários das quantias apreendidas no trecho que trago a apelação, constante do ID 5212 e 583, folha 14, abro aspas. Durante a busca, foram encontrados vários envelopes com dinheiro, todos devidamente identificados, contendo as seguintes descrições. Paulo Roger, com o valor de R$ 1.600, combustível com o valor de R$ 1.800, para entregar em Macapá com o valor de R$ 7.100. Também foram encontradas folhas de papel utilizadas para enrolar o dinheiro, nas quais continham anotações acerca da destinação dos valores para eleitores, a folha 17 e 20. No que tange, eu fecho aspas, no que tange à alegação de que os fatos investigados consubstanciaram apenas atos preparatórios, é necessário esclarecer que as circunstâncias nas quais o paciente foi flagrado amoldam-se aos verbos nucleares do tipo penal do artigo 299 do Código Eleitoral, oferecer ou prometer, que, por se tratar de crime formal, se consuma com a mera oferta ou promessa de vantagem devida, independentemente de ocorrência de resultado naturalístico, portanto, da aceitação por eleitores corrompidos. Nesse sentido, o fato de o paciente ter sido abordado no dia da eleição com mais de R$ 10.000 em espécie e lista de nomes de supostos eleitores beneficiados, anotados com os valores respectivos, são indícios de existência de prévio acerto entre eles, o que por si só configuraria em abstrato a prática do delito, que somente poderá ser verificada materialmente, no caso em tela, durante o curso da instrução penal. Por fim, não se verifica presente nenhuma flagrante causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria a justificar a concessão da ordem requerida. Com efeito, resta evidenciado tão somente o descontentamento do impetrante em razão da decisão de recebimento da exordia acusatória, que pode ser questionada pela via recursal adequada, uma vez que teses trazidas nesta sentada se revelam integralmente atinentes ao mérito da demanda e incabíveis na via estreita do habeas corpus. Diante dessas considerações, repiso, não se observa qualquer ofensa ao direito processual legal, configuração de excepcionalidade que justifique o trancamento da ação penal ou flagrante ilegalidade por parte do juízo eleitoral. Ante o exposto, denego a ordem e é como voto, excelências. Imagem ampla do plenário. Como vota o juiz Carlos Fernando? Eu acompanho a relatora, senhor presidente. Juiz Rivaldo Valente? Senhor presidente, eminentes pares, doutora procuradora regional. Senhor presidente, eu acompanho integralmente a relatora. Juiz Agostinho Silvério? Uma relatora, senhor presidente. Juiz Anselmo Gonçalves? Relatora. Decisão: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do habeas corpus e, no mérito, denegou-lhe a ordem nos termos do voto da juíza relatora. Foco no desembargador Carmo Antônio. O número 2 da pauta, a prestação de contas eleitorais, é uma continuação de julgamento. A origem é Macapá, o relator juiz Rivaldo Valente, com vista para o juiz Anselmo Gonçalves.
O interessado é Podemos, Raíssa Cadena Furlan e Mário Rocha de Matos Neto. O juiz Mário Mazurek já votou, o juiz Anselmo Gonçalves pediu vista e juíza Tina Souza e Normande Souza aguardam. Na última sessão, do dia 24/4/2025, a decisão parcial foi a seguinte: o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, após os votos dos juízes Rivaldo Valente, relator, e Mário Mazurek, desaprovando a prestação de contas, pediu visto o juiz Anselmo Gonçalves. Aguardam os juízes Tina Souza e Normande Souza. Como o juiz Normande Souza está em férias, o substituto está presente. Vossa Excelência pode proferir seu voto, juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, eminentes pares, senhora Procuradora Regional Eleitoral, adoto o relatório apresentado na sessão jurisdicional de 24/4/2025. Foco no juiz Anselmo Gonçalves. Ele é branco, careca, usa óculos de armação escura, nariz afilado e traje taca preta. Referente às eleições de 2024. Conforme narrado pelo juiz relator, subsistiram duas falhas. A primeira diz respeito à apresentação intempestiva da prestação de contas. Nesse ponto, eu vou acompanhar integralmente o relator no entendimento consolidado pelo por este regional, de que a apresentação intempestiva, embora constitua irregularidade de natureza insanável, não enseja por si só a rejeição das contas. A segunda falha diz respeito ao envio intempestivo dos relatórios financeiros relativos aos recursos recebidos durante a campanha. A norma eleitoral determina que os partidos políticos informem à Justiça Eleitoral. Na barra de análise inferior, 2. Prestação de contas eleitorais, número do processo 06000172/60.2024. Traz continuação do julgamento. Origem Macapá-Barrapé, relator juiz Rivaldo Valente. Falha não comprometeu a regularidade das contas. Por outro lado, o Ministério Público Eleitoral defendeu a desaprovação. Pedi vista dos autos com o objetivo de examinar especificamente essa segunda falha, pois, no mês de março deste ano, o tribunal, ao se deparar com inconsistência idêntica em processos da mesma natureza, relativos à mesma eleição e envolvendo partido político, proferiu decisões em sentido oposto ao voto do juiz relator. Em tais precedentes, tanto a ANACEP quanto o Ministério Público Eleitoral e o próprio colegiado reconheceram a inexistência de comprometimento da regularidade das contas. Trata-se dos seguintes processos, todos da minha relatoria: prestação de contas eleitorais, número 0600-17430, acórdão de 12/3/2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônica de 21/3/2025. Prestação de contas número 0600-17952, acórdão de 17/3/2025, Diário da Justiça de 21/3/2025, e prestação de contas eleitorais número 0600-17345, acórdão de 26/3/2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônica de 31/3/2025. Não houve recurso e os processos já estão arquivados. O entendimento firmado nos julgamentos acima mencionados seguiu outros precedentes desta Corte. Prestação de contas eleitorais, número 060-12-4890 e prestação de contas eleitorais, número 060-11-99-49, da relatoria do juiz Orlando Vasconcelos, na sessão realizada em 22/11/2022. Dessa forma, excelências, a fim de preservar a coerência e assegurar a estrita observância aos princípios da segurança jurídica que conferem estabilidade e previsibilidade às relações jurídicas, mantenho minha posição por acompanhar os precedentes firmados por esta Corte. No caso concreto, afasto a aplicação dos precedentes indicados pelo juiz relator, oriundos de outros tribunais regionais, pois possuem natureza meramente persuasiva. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, abro aspas, finalidade da norma é permitir o conhecimento tempestivo do montante de recursos públicos e privados recebidos e ou disponibilizados para aplicação em campanha, a fim de salvaguardar a transparência e o controle social das movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral. Fecho aspas. Esse é um precedente da relatoria do ministro Raul
Araújo, um acordo publicado em 28/8/2024. Primeiro, sobre a transparência, vejo que os extratos bancários das contas abertas em nome do partido confirmam o recebimento dos valores e as receitas foram devidamente registradas no demonstrativo de receitas financeiras. Dessa forma, não há falar em violação aos postulados da transparência na gestão de recursos públicos. Além disso, não se trata de recursos públicos, como os provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas ou do Fundo Partidário, mas de valores oriundos de doações realizadas por pessoas físicas, devidamente acompanhadas da emissão dos respectivos recibos eleitorais, conforme se depreende do parecer da unidade técnica. Segundo, quanto ao controle social, embora os relatórios tenham sido enviados apenas em 4/11/2024 e apresentem percentual elevado, não se pode ignorar que qualquer irregularidade nas contas poderia ter sido apontada por partido político, candidato, coligação, pelo próprio Ministério Público Eleitoral ou por qualquer outra pessoa interessada, dentro do prazo legal para impugnação. No entanto, conforme certificado nos autos, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação. Igualmente, eventual irregularidade poderia ser apurada no âmbito de representação especial eleitoral prevista no artigo 30A da Lei 9.504/97. Não fecho os olhos para a importância do referido regramento. Contudo, na hipótese dos autos, reafirmo que não considero razoável a desaprovação. Se o caso envolvesse um conjunto maior de falhas ou indícios de malversação de recursos públicos, eventualmente seria cabível a rejeição das contas. Porém, entendo que, na presente situação, a anotação de ressalvas mostra-se medida suficiente e adequada. À vista dessas razões, deixo de seguir o entendimento jurisprudencial invocado pelo Ministério Público Eleitoral em sentido contrário. No mais, afasto também a alegação ministerial de que, abro aspas, a falha impediu que a norma alcançasse sua finalidade, de que eleitor tenha acesso a essa informação antes do pleito para uma análise adequada de seu voto, fecho aspas. Essa alegação se mostra inidônea, pois a norma de regência permite que partidos políticos e candidatas ou candidatos arrecadem recursos e contraiam obrigações até mesmo no dia da eleição, inclusive após o encerramento da votação às 17 horas, conforme resolução TSE número 23.607 de 2019, artigo 33. Por fim, quanto às doações de pessoas desempregadas, ainda que o Ministério Público Eleitoral tenha afirmado que as doações de 2 pessoas físicas desempregadas há mais de 120 dias, nos valores de R$ 5.000 e R$ 4.000, possam sugerir doações fictícias, o que se verifica são meros indícios, uma vez que não consta a abertura de qualquer apuração nesse sentido, conforme exige o artigo 91 da Resolução TSE número 23.607 de 2019. Assim, rejeita a conclusão de que tais indícios sejam capazes de infirmar a rigidez das contas. Nesse contexto, com a devida vênia, divirjo do eminente relator quanto à conclusão adotada na análise da segunda falha. Em conclusão, diante de falhas que não comprometem a regularidade das contas, sem qualquer embaraço à análise técnica e ausente impugnação no prazo legal, impõe-se a aprovação com ressalvas, nos termos do artigo 74, inciso 2 da Resolução TSE número 23.607 de 2019. Ante exposto ao acolher o parecer do NACEP, julgo aprovadas com ressalvas as contas da Direção Estadual do Podemos, referentes às eleições municipais de 2024. É como voto, senhor presidente. Juíza Tina Souza. Imagem ampla do Senhor plenário. presidente, em razão da ressalva feita pelo juiz Foco na juíza Tina Souza. acompanhando o relator naquele primeiro ponto, com o que eu também concordo, eu sou obrigada a acompanhar, então, a divergência, eis que votei certamente em uma das ações, das prestações de contas que foram citadas aqui no voto. E então, para não ser desarrazoada a minha decisão, eu acompanho a divergência, excelência. Juiz. Imagem ampla do plenário. Como eu não participei inicialmente, Senhor presidente, eu quero ouvir o juiz Rivaldo Valente. Pois não.
Presidente, eu queria até manifestar, até por conta Em do voto ambiente de vista, virtual, o que foi juiz Divaldo fundamentado, Valente. eu queria só acrescentar, dizer ao presidente, que este relator não desconhece os precedentes da Corte relacionado à questão da interpretatividade. O que me levou, na realidade, a votar pela desaprovação foi em face do grande percentual, foi 99,71% do valor arrecadado pela campanha. Então, essa demora, não só a questão da interpretatividade, ela violou diretamente o artigo 47 da resolução do TSE 23.607, que põe a obrigação de informar a Justiça Eleitoral, por meio do sistema de contas eleitorais, recurso recebido em até 72 horas após o ingresso na conta. Então, o percentual elevado não pode ser tratado como mera irregularidade, conforme muito bem destacado pelo voto de vista, pois compromete os pilares fundamentais da legislação eleitoral, que é a transparência, a fiscalização e o controle social. Diferentemente da posição do voto de vista, senhor presidente, eu considerei que a disponibilização tardia dos dados suficiente para preservar a regularidade das contas, essa ausência, ela em tempo real, especialmente em relação ao percentual. Aí não tem como aplicar nos precedentes que a Corte já adotou, que é os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E aí, diante do elevado percentual, eu entendi que é um caso de desaprovação. Mas este relator não desconhece, em nenhum momento está sendo incoerente também com o posicionamento, porque eu participei do julgamento anterior, onde a excelentíssima doutora juíza Tina Souza também se posicionou, mas naquela situação, o percentual foi aplicado a proporcionalidade e a razoabilidade, né? Mas o motivo principal do meu voto pela desaprovação foi em razão do elevado percentual. Só acrescentar isso no meu voto, senhor presidente. Imagem ampla do juiz plenário. Divaldo Valente. O juiz Compromisso Bardo Carmo Antônio. Normande Souza, que votou inicialmente, não está presente nessa sessão e, por enquanto, está empate. Eu penso que, em razão de uma divisão equitativa, eu vou pedir vista. Para quê? Eu estarei gozando férias. Parece-me que amanhã nós não teremos quórum, pelo que eu percebi. Nós precisamos ver, porque o juiz Mário Mazurek também está convocado para participar. Então, estaremos eu, desembargador Agostino e o desembargador Mário Mazurek. Aí temos que ver se os demais formam um quórum suficiente para julgar as matérias, tá? Então, eu vou pedir... Pela ordem, se me permite? Sim. Se me Pois não, permite, doutora? ordem. Em ambiente doutor virtual, a Normandes, ele advogada não votou na Amanda última Figueiredo. sessão. Desculpa, ele não votou. Então, eu só vou colocar em votação quando ele retornar, porque ele fazia parte da composição originária. Então, eu peço a inclusão para a primeira sessão, após a volta do doutor Normande Souza. Então, só para entender, presidente, Vossa Excelência também não votaria? Depende, doutora. Se ficasse empate, eu votaria. Porque se formos considerar esse mesmo advogada Amanda Figueiredo. Entendimento, Vossa Excelência não estaria na sessão, no início da sessão. Eu acho que seria interessante nesse momento, já que... Mas, de qualquer forma, se não for eu, será o presidente, doutora. Ou eu, quem substituir, tá? Perfeito. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado pelas considerações. Ficou claro aí, então? Então, essa é a decisão parcial. Então, eu pedi a distribuição ao gabinete juiz Normande Souza para que ele, na primeira sessão, após as férias, o processo volte a julgamento.
Agora, o 3 da pauta é a prestação de contas anual número 0600-107/2023, origem Macapá, o relator Luiz Normando de Souza. Vou retirar de pauta. Então, foi retirado de pauta por determinação do relator. Eu pergunto se há algum processo para julgamento. Não havendo, declaro encerrada essa sessão, agradecendo a presença de todos. E, se efetivamente tiver quórum, a Secretaria Judiciária avisará. Se não, nós teremos... Qual é a próxima depois dessa? Dia 22. Okay? Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, senhor presidente. Imagem a fase do plenário. E todas, uma boa tarde. Nós temos... só avisando os colegas que nós teremos uma sessão administrativa. Sequência de imagem do plenário, Tribunal Regional Eleitoral, partes magistrados.